Olá amigos e amigas, eu sou o Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro e hoje vou fazer um vídeo diferente com vocês, trocar uma ideia, bater um papo sobre uma situação que eu vejo muito corriqueira aqui no canal e nos grupos de investimento que eu participo e que é muito séria e que precisa ser alertada principalmente para aqueles que estão iniciando, que é não compre nenhum ativo somente por causa dos dividendos. Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Então, se você é novo por aqui, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e também procure aqui na descrição o link para os produtos parceiros, como a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, onde você controla seus trades, controla o seu orçamento, controla seus investimentos em renda fixa e tem uma mão na roda aí para o imposto de renda, meus e-books, 6 dicas para atingir a independência financeira e o guia rápido do mercado, onde eu falo de muitos assuntos, entre eles sobre dividendos, tá bom? Então, após a vinheta, vamos pro vídeo. Amigos e amigas, tá? Antes da gente explicar por que você não deve comprar nenhum ativo somente por causa dos dividendos, cabe aí uma explicação rápida do que são os dividendos, tá? Os dividendos são distribuições do lucro da empresa, tá? Por lei, a empresa é obrigada a distribuir 25% dos seus lucros obtidos ao longo do ano, ou muitas vezes ao longo do trimestre, a depender da forma de tributação e como a empresa está regulamentada, na modalidade de uma remuneração ao seu acionista, tá? Então, se a empresa tem ações na bolsa, embora fora da bolsa também é possível distribuir lucros, mas vamos nos ater à bolsa, uma empresa listada na bolsa, né? Que obtenha lucro num determinado período, seja em um trimestre ou um ano, ela tem por lei a obrigação de distribuir 25% desse valor aí na forma de dividendos e outros proventos, tá? Então cabe também ressaltar que dividendo é uma modalidade de provento, mas existem outras, né? Existe o juro sobre capital próprio, existem as bonificações, existem aí os bônus de subscrição, existe uma série de outros proventos que não sejam somente os dividendos. Mas o dividendo é mais comum, né? E às vezes se generaliza dizendo que é dividendo, né? Também cabe ressaltar que desdobramentos e agrupamentos não são dividendos, nem proventos, são apenas operações para deixar o ativo com mais liquidez, né? Quando se desdobra um ativo, espera-se que seja mais negociado porque ele vai ficar com um preço menor, mais atrativo. Quando se agrupa, espera-se passar mais credibilidade porque aí o ativo vai ter uma cotação maior e vai impedir que as pessoas fiquem fazendo especulações sobre ele, embora muita gente faça mesmo depois do agrupamento. Então, dividendo é uma distribuição do lucro da empresa, né? E salvo raras exceções, né? Empresas que tenham aí problemas de investimento, alguma questão relacionada a benefícios fiscais, a empresa por lei é obrigada a distribuir esses dividendos e também pode ficar impedida aí ou pode fazer um acordo com seus acionistas para não distribuir por situações esporádicas, mas a empresa é obrigada a distribuir, tá? Então ela não está fazendo favor nenhum em distribuir dividendos. Outra coisa que cabe ressaltar é que a empresa pode distribuir mais do que o percentual mínimo e que aí mora o perigo, né? Empresas que distribuem 50%, 60%, 70% do seu lucro em dividendos, tá? Nada impede que ela distribua percentuais maiores, tá? Nunca vi nenhuma empresa distribuir 100%, mas ela poderia, em tese, distribuir. E aqui vai uns poréns que a gente vai falar agora, tá? Então, por que você talvez acha assim, uma empresa distribui 70%, distribui muitos dividendos, eu vou investir nela? Por que você não deveria pensar assim? Primeira coisa, os dividendos, primeiro motivo básico, os dividendos são descontados do valor da ação na data X, tá? O que é isso, Bruno? Quando você vai lá ver algum aviso de dividendos, de proventos em geral, e diz lá, data X tal, data base tal, você vai lá no Dividendo BR, meus dividendos, ou alguém posta num desses grupos, você faz parte, ó, a data X é dia tal. Data X significa a data em que esses proventos, em que comprar essa ação, você não vai ter mais direito a esse provento, a este dividendo, tá? Então se fala assim, por exemplo, que a data X de um determinado provento é dia 12 de abril, né? Isso quer dizer que se você comprar dia 12 de abril, você não faz mais jus a esse dividendo. E para você fazer jus, você teria que comprar no pregão anterior, que se for um dia útil, no caso você iria comprar dia 11/4
pregão do 11/4, você tem direito aos dividendos. Então, não faz nenhum sentido você comprar o ativo na database. Por quê? Primeiro, a menos que você queira ficar com ele por longo prazo. Mas por quê? Se você compra na database, na DataX é descontado esse valor. Vou dar um exemplo. Uma ação que custe R$3 e fala que vai anunciar um dividendo de 10 centavos. Se ela chegar até a database custando R$3, né, vamos supor que anunciou o dividendo, estava R$2,50, foi lá para R$3 na database. Na DataX ela já vai iniciar o pregão de abertura custando R$2,90. Dali para frente ela pode subir, pode cair mais, pode ficar em R$2,90. Não interessa, mas já vai ser descontado os 10 centavos. Então, se você só comprou aquela empresa baseada nos dividendos, comprar na database é ilógico, né? Porque vai descontar. Teria que ter um outro motivo, né? Você acredita que a empresa vai se recuperar, você quer deixar a ação na carteira por mais um tempo, você acha que ela vai recuperar rápido, que ela tem como subir, melhorar, ou ela já é uma boa empresa, não interessa. Mas se você comprou só baseado nos dividendos, a database é péssima para isso. E mesmo uma data anterior, se não for uma ação muito conhecida, pode ser péssimo, porque a ação pode ser anunciada o dividendo, ela não sobe por causa dos dividendos, e às vezes ela sobe bastante, mas na DataX, que é a data que você já poderia vender e ficar com os dividendos, ela cai mais do que ela subiu. Aconteceu isso, por exemplo, recentemente aí com a ação da Tupi, a Tupi 3, né? A Tupi anunciou proventos aí entre dividendos e juros sobre capital próprio que inteiravam um valor líquido de 95 centavos. Quem comprou até um pouco antes da database, né, foi pegando uma boa evolução. Quando chegou na DataX, ela caiu muito mais do que 95 centavos. Isso, quem comprou unicamente pelos dividendos, até agora provavelmente não conseguiu sair do negócio com lucro. Tá? Ela oscilou algumas vezes para cima e para baixo, mas dependendo do preço de que você fez a aquisição, você não saiu do negócio com lucro. Você teve que arcar com um prejuízo ou pelo menos segurar o ativo por mais algum tempo. Então essa negociação relacionada a dividendos só valeria a pena especulativamente se de repente você comprasse antes, na expectativa de que muitas pessoas comprassem, e você vende na database abrindo mão dos dividendos, que no caso da Tupi foi o que eu fiz, você sai com um lucro dessa valorização no curto prazo. Ou então você, ciente de que vai ter uma queda ou que pode ter uma queda, você fica e espera. Mas aí não faz muito sentido, né? Porque se você está entrando só pelos dividendos, você vai talvez até sair com um prejuízo se você não tiver como esperar, né? Então, tá aí o primeiro motivo. O segundo motivo é que dividendos muito grandes, eles podem mascarar situações que a empresa não gostaria de revelar. Vamos dar um exemplo aí. General Shopping, né? Eu sempre esqueço o código, é JSHP3. Ela recentemente anunciou um dividendo aí, mais um fundo imobiliário vinculado, que somado todos os benefícios que ela oferecia, valia um dividendo maior do que o valor da ação. A ação custava algo em torno de 7 e pouco, e o dividendo somado, já com FII, dava algo em torno de R$9, né? Como nenhum ativo pode ficar com um valor menor do que 1 centavo, valores negativos também não podem, ela caiu na DataX para 1 centavo, foi de 7,40 e pouco, foi para 1 centavo. Aí foi bom para aquele pessoal da especulação que pegou ela no dia seguinte, né? E aí já abriu a 50 centavos, depois foi a 1,50 e agora está aí 1,20, 1,50 e não sai desse patamar aí. Então foi bom para quem especulou. Mas, por exemplo, para quem comprou antes na expectativa do dividendo, foi péssimo. Por quê? Primeiro, eu ouvi dizer que muitos receberam a ação, receberam o dividendo de R$3, mas a ação não compensou. O fundo imobiliário, alguns ainda nem receberam, nem sabem como vão receber, né? Porque é um fundo que não ficou muito claro. Então era um dividendo muito grande que prometia uma coisa mirabolante, e quando a coisa é mirabolante demais você desconfia, tá? Mas não é só isso. Além disso, se você for ver a contabilidade da empresa, ela vem de um ano de 2018 bem ruinzinho, né? Vem de 3 resultados ruins, um resultado final do ano relativamente bom, não, mas que não justificaria um dividendo desta magnitude. E eu diria que nenhum dividendo pode ser justificado se ele vale mais do que o valor da ação. Isso pode até iludir uma pessoa desavisada. Então cabe aí o aviso para você
que quando a esmola é demais, o santo desconfia, e isso se aplica também às ações, né? Se você vê um dividendo muito grande, é preciso ver se a empresa tem um fundamento para isso. Se teve um lucro recorde, se teve alguma negociação, se teve alguma coisa no mercado. Porque se for só pelo dividendo, desconfie de que há algo errado, né? Eu não diria que há algo errado aí, mas não foi vantajoso, por exemplo, para quem entrou nessa especulação mesmo com algum tempo, pensando nos dividendos, porque possivelmente não recuperou. A não ser que tenha entrado, sei lá, 3, 2 reais, quem entrou mais de 5 reais, com certeza até agora não recuperou seu dinheiro, né? A menos que vá receber o FII depois. E quando vai receber FII? FII, para quem não sabe, fundo imobiliário, tá? Então, também há alguma coisa esquisita, né? Aí a gente pode também falar da Cristal Pigmentos. Essa é uma coisa mais recente, né? Cristal Pigmentos é uma empresa aí que não tem o tag along, se não me engano, nas ações 5 e 6, né, que são as preferenciais, foi oferecida aí por uma empresa estrangeira que comprou a Cristal. A Cristal é uma empresa que tem filial no Brasil, mas a sede dela é na Arábia Saudita. Então, uma empresa lá, Trocon, sei lá, eu vou deixar o nome aí que eu já esqueci, comprou ela, uma empresa australiana, comprou 99% da ação ordinária, tá? E aí pode também negociar mais 1% aí para ver se vai fazer uma OPA aí para as pessoas, né? Oferecendo 11 e pouco lá para pegar a OPA, depois eu deixo o valor aí, que aparentemente não é um valor próximo, né? Depois deixo a cotação da SRPG3, adquiriu 60% das preferenciais entre 5 e 6 e também anunciou que está aí possível querer tirar a Cristal Pigmentos da bolsa, seja 3 a 4 ou 3 a 5 a 6, acho que 4 ela não tem, tá? E aí você vê, né, que essa era uma ação que recorrentemente era veiculada pela Guia Invest como um ativo grande pagador de dividendos, né? A lista era encabeçada pela TRPL, ainda é a TRPL 4, logo na sequência aí vinha Cristal Pigmentos, QGEP, a gente tem nessa lista aí Vivo, End, né? A End esse ano não pagou, mas não vem o caso. E uma série de outros, até a Cielo está nesse meio, né? Aí você vê essas maiores pagadoras de dividendos, você vê que elas estão passando por momentos difíceis e questões. A Cielo também está com um problema muito grande aí para se manter no mercado, manter-se competitivo no mercado, embora ainda seja líder. E você vê que essa questão do dividendo às vezes mais cara, a pessoa esquece isso aí e fala, não, mas paga bons dividendos, então vai ficar uma vaca leiteira na carteira, tá? Nem vou me desdobrar mais falando da CRPG, mas isso é péssimo, tá? É péssimo para o acionista da Cristal Pigmentos, né, que recebeu alguns dividendos recentemente, eu sei porque eu estou num grupo lá da Cristal Pigmentos, e está passando por essa situação desagradável, basicamente por causa dos dividendos. Não estou dizendo que todos os que estão lá na Cristal não sabiam dos fundamentos da empresa, mas às vezes se você vai e procura só pelos dividendos, você nem fica sabendo desses detalhes, né? Que a empresa, por exemplo, não tem tag along, que a empresa, por exemplo, tem 2 tipos de preferencial, que já é... Ter um tipo já é ruim, vamos dizer assim. Ter 2 não é tão bom, né? Talvez saber dessas tratativas da Cristal para fazer a negociação, talvez quem fosse acionista há mais tempo estava por dentro disso aí. Então isso é complicado, isso é muito problemático e é um alerta até para as pessoas que têm TRPL. Eu sou um deles que tem TRPL, mas eu considero que eu estou nela no curto, médio prazo. Não considero uma ação como essa para o longo prazo, justamente porque ela não tem tag along na 4, não tem free float na 3, ou seja, não tem volume de circulação. Ela tem aí muita participação da Eletrobras, então ela paga bons dividendos? Paga. Deu para dar um sprint bacana? Dá. Mas não é uma empresa para você ter segurança, para ficar com ela por anos a fio na carteira, justamente por causa dos malefícios. Então, você não pode considerar os dividendos somente quando for fazer essa análise. E o último motivo, que também é muito importante a gente falar, é o seguinte: um valor que é pago de dividendos, ele deixa de ser reinvestido na empresa, e com isso a empresa ela deixa de usar esse dinheiro para o crescimento. Então vou dar 2 exemplos de 2 situações opostas, tá? A Grendene, por exemplo, é uma empresa que paga poucos dividendos, mas ela paga poucos dividendos porque ela tem auxílios fiscais para produzir no Nordeste. Com isso, boa parte do dinheiro que ela recebe, tá? Ela reinveste e paga muito poucos dividendos.
Só que aí as pessoas acabam nem investindo muito nela, porque falam, a empresa não paga muito, não dá muito retorno, tem uma margem reduzida, tá? Então essa aí seria não pagar dividendos de uma forma forçada. Para muitos ela é uma excelente empresa, já tive ela em carteira, mas pesou para mim essa questão dos dividendos, porque eu falo, não invista só por causa dos dividendos, mas um dividendo ruim também, se eu poderia procurar empresas melhores, né? Vamos dizer assim. O outro exemplo que eu acho que a maioria da galera gosta é a Magazine Luiza. Magazine Luiza eu acho que faz uns 4 anos que não paga dividendos. Ela estava num turnaround, estava em recuperação. E de 2015 para cá ela só subiu com um acordo que ela tinha com seus acionistas, porque por óbvio, empresas em turnaround, empresas com prejuízo, né, porque a gente falou do lucro, empresas com prejuízo não pagam dividendos. E a Magazine Luiza, por estar numa situação difícil, não pagava dividendos, ainda não paga dividendos, mas eu aposto que os acionistas dessa empresa não estão nem um pouco chateados, afinal de contas a empresa saiu aí da casa dos R$2, R$3, foi para 7 e depois foi subindo e atualmente está aí na casa dos 160, 170 reais, a cotação vai passar na tela, ou seja, multiplicou muitas vezes o patrimônio de quem investiu nela no longo prazo. Então, se a pessoa falasse assim, não paga dividendos, é uma empresa ruim, horrorosa, tal, ou também preconceito, só porque está no turnaround, nunca vai se recuperar, ficou de fora da Magazine Luiza, entendeu? Então, isso também pode ser um outro conselho, não despreze empresas de turnaround. Tenha aí seus critérios e se você quiser investir, só invista um capital reduzido porque pode dar errado. Mas quem rejeitou a Magazine Luiza única e exclusivamente por ela não pagar dividendos, perdeu uma excelente oportunidade nos últimos 4 anos. E talvez focou em outras empresas que pagam excelentes dividendos, deu sorte em uma parte, deu sorte e azar em outra. Exemplo, uma que deu sorte foi a Comgás, para não dizer que só pode dar errado. Ofereceu a oferta pública e a Cosan, pagou um valor alto, quem estava nela como eu ganhou um bom dinheiro e saiu. Em compensação, na Cristal Pigmentos, a oferta pública foi bem ruinzinha e ela caiu bastante, pelo menos no dia de hoje, 11/4/2019. Bom, galera, o vídeo até ficou mais extenso do que eu esperava que ficasse, mas era basicamente para ressaltar para vocês isso, tá? Não tenha como único critério escolher um ativo para sua carteira o pagamento de dividendos. Ele é um dos critérios, né? Outros critérios muito importantes são governança, dê preferência a empresas do novo mercado, dê preferência a empresas com balanços sólidos, tá? Com lucros consistentes, que tenham investimentos, que se estiverem alavancadas, por exemplo, como a Natura, né? Estão muito endividadas, mas é porque estão fazendo investimentos, adquirindo outras empresas, melhorando e aprimorando a marca. Empresas que tenham sim um balanço bom e que paguem bons dividendos, mas que esses dividendos sejam compatíveis, né, com o patrimônio da empresa, que a empresa possa arcar com isso, que elas tenham transparência, tenham um site de relacionamento com os investidores bem inteligível, né, e bem acessível, né, que não sejam informações mascaradas. Enfim, existe uma série de outros fatores que precisam ser analisados na hora de se colocar uma empresa na carteira. E eu sempre digo isso aqui, a empresa não precisa ficar para sempre na sua carteira. Se ela deixar de ser boa, você pode vendê-la, né? O holding, na minha opinião, não é para sempre nem forever. E também nada impede que você entre em especulações com base em dividendos, mas saiba que quando a especulação única e exclusivamente com base em dividendos, ela pode dar errada. Eu costumo, quando vou especular em cima de dividendos, sair na data base mesmo e ignorar o dividendo, porque eu sei quando é com base de dividendos, a galera vende com força na DataX. Então eu seguro muitas vezes até a data base, pego esse lucro e vou embora. Essa é uma estratégia que eu uso, você não é obrigado a seguir, tá bom? Então analise todos os fatores, saiba onde você está se metendo e não cresça o olho único e exclusivamente por causa dos dividendos, que a chance de você da sua operação dar errado é muito grande, tá? Então era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você é novo, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e visite aí, mais uma vez eu falo da descrição, os produtos parceiros, a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, o Guia Rápido do Mercado, que é um e-book que eu faço, e o outro e-book, 6 dicas para atingir a independência financeira. Eu fico por aqui, um abraço fundo do coração, até o próximo vídeo.